Vamos começar, então, esta apresentação, este seminário de hoje, né, com o professor Cody Hollest, da Universidade de Nebraska. Ele vai nos falar, então, na verdade, sobre essa trajetória, né, dessa parceria que existe entre a URGS, né, e a Universidade de Nebraska já há vários anos, envolvendo não só o nosso PPG, mas também outras unidades aqui da universidade, outros programas de pós-graduação, né, mas inclusive o nosso, já há algum tempo, parcerias com a Silvia, né, com colegas da Universidade de Nebraska. Atualmente tem alguma parceria com a Denise, né? E é muito importante, então, esse contato, né, em função das questões da internacionalização do PPG, né? Com certeza essa parceria, e por todo esse tempo, né, em que ela existe, contribuiu de alguma forma, né, para a internacionalização do nosso programa, através de publicações conjuntas. E agora, mais recentemente, acho que o professor Cody vai falar hoje, né, de outras possibilidades, né, que podem estar se abrindo aí, não apenas para os estudantes de pós-graduação, né, e para as parcerias entre grupos de pesquisa, mas também para estudantes de graduação e estudantes de pós, que eventualmente queiram, né, estar fazendo estágio sanduíche, enfim, ou mesmo estudos completos, né, no exterior, no caso especificamente na Universidade de Nebraska. Então, mais uma vez aqui eu quero agradecer, né, e novamente, enfim, dar as boas-vindas para o professor Cody, e deixo agora a apresentação dele, né, mais especificamente da sua trajetória e área de trabalho, para a professora Denise Bandeira, aqui do nosso programa. Bom, pessoal, bom dia. Né? Eu também quero agradecer muito a presença do Cody aqui conosco. Né? Ele é um professor da Universidade de Nebraska, mais da Faculdade de Educação lá. Né? Ele vai se apresentar bem melhor do que eu vou apresentar ele, né? Mas eu gostaria de dizer assim que ele é muito bem-vindo aqui. Ele é eu diria que ele é o americano mais brasileiro que eu conheço, né? Que gosta muito daqui, gosta muito de Porto Alegre, gosta do Brasil, fala português, então assim isso facilita bastante a nossa interação, né? Mas também eu gostaria de comentar aqui do orgulho de eu estar hoje em contato com a Universidade de Nebraska, né? O meu projeto é em parceria com outros professores de lá, né? E foi um projeto inclusive que recebeu apoio financeiro para acontecer, né? Então assim é muito prazeroso para mim estar nesse momento vendo assim essa possibilidade de continuação dessa parceria nossa que a gente já tem e outras possíveis parcerias, né? E entendendo que isso que realmente é a internacionalização e a gente poder trabalhar conjunto, que é o que a gente fez com o inventário que a gente criou, que se chama IDAD, Inventário Dimensional de Avaliação do Desenvolvimento Infantil, que foi criado ali no meu grupo e que foi apoiado pela Universidade de Nebraska. Né? Então, assim, eu vou passar já a palavra para o Cody, porque ele tem bastante para contar para vocês, e eu acho que vocês vão ter bem mais interesse no que ele está falando do que eu estou falando. Então, tá, muito obrigada, Cody. Obrigado, gente. Eu vou pedir desculpas pelo idioma e muito mais ainda pelo idioma escrita. Então, os slides são terríveis, mas aguenta. Uma vez eu fiz um slide que eu estava falando de mães e eu escrevi mais. Então, todo slide, toda a apresentação foi escrevendo mais e a palavra errada. Então, eu já estou acostumado de errar nos slides e não estou nem com vergonha, porque já passou. Eu estou super animado de estar aqui com vocês. Como a Denise falou, faz uns 15 anos que eu trabalho aqui junto com o pessoal da URGS, iniciando com a Sylvia Kohler. Vou contar um pouco da história dessa. Mas eu estou muito animado que hoje em dia a gente tem muito mais parceria do que eu na Universidade de Nebraska, com a URGS e com outras instituições aqui no Brasil. Que eu acho um sucesso, ao longo dos tempos, a gente criar mais vínculo com pesquisadores e professores aqui no Brasil. Para quem não conhece Nebraska, eu tenho um vídeo para te ajudar a conhecer melhor e está em português, que ajuda também, né? Então, eu vou passar iniciando com essa.
Bem-vindo à Universidade de Nebraska-Lincoln. Nossa universidade é a principal de nosso estado. Temos uma orgulhosa tradição de pesquisa, educação e extensão. A UNL é localizada no coração da América. Nossos estudantes e corpo docente vêm de mais de 100 países. Eu acho que a Universidade de Nebraska-Lincoln é fantástica, fornece a melhor estrutura que alguém pode imaginar. A gente tem centro de computação, tem laboratórios e tudo parece que foi feito e pensado para que a gente tenha sucesso. As salas na UNL, elas são compostas por muito menos número de alunos, o que faz com que seja muito mais fácil o aprendizado. E também aqui, os professores, que são bastante acessíveis e flexíveis, não só no quesito de data, mas também no quesito de alguma dificuldade ou alguma dúvida. A maioria das minhas aulas, as classes são menores, então isso facilita o aprendizado, porque os professores te conhecem os alunos, você consegue construir uma boa relação com os professores, com os colegas de classe. As aulas aqui são muito concisas, elas não levam muito tempo, então o professor vai direto ao assunto. Eles começam em ponto e terminam em ponto. E isso é muito bom, porque te dá a oportunidade de se envolver em outras coisas. Você tem mais tempo livre, você pode fazer coisas que você acha importante além da vida acadêmica. E também aproveitar que você está na universidade e se envolver em projetos que aqui são oferecidos. O que eu mais gostei desse ano que eu passei na UNL é que eu conheci pessoas de diferentes partes do mundo. Eu conheci chineses, conheci iranianos, conheci uma pessoa da Arábia Saudita. Depois de um ano fora do Brasil, eu acho que é uma das melhores decisões que uma pessoa pode fazer na vida. Todo mundo deveria fazer uma vez. Universidade de Nebraska-Lincoln, membro da Conferência Big Ten, consistentemente no ranking de melhor custo-benefício e uma das melhores universidades públicas dos Estados Unidos. Isso deu um pouco de resumo de Nebraska. Peraí. Eu não posso falar e fazer alguma outra coisa no mesmo tempo. Na Nebraska fica bem no centro dos Estados Unidos, então é longe de praia, mas além disso é muito bom. Eu estou lá desde 2004 e eu gosto bastante de Nebraska, é um lugar muito bom. E como tu podia ver, um dos motivos que eu vou explicar um pouquinho mais depois, da Universidade de Nebraska ser investido no Brasil é pelos estudantes da Ciências Sem Fronteiras. Então, foi uma coisa fantástica para a gente ter um monte de brasileiros no campo e animou o campo a respeito do Brasil. Então, foi muito bom nesse aspecto. Mas antes disso, antes de alguns anos para cá, já tivemos bastante tempo em relação entre a Universidade de Nebraska, teve vários professores de Nebraska, Marcela Raffaelli, eu acho que ela era uma das primeiras pessoas a começar a trabalhar com Sylvia Kohler. E daí começou a espalhar mais a Brian Wilcox. Alguém trabalhou com Brian? Não. Ele já se aposentou também, mas trabalhou bastante na área de justiça com as crianças, a CEP Rua, né? E a Débora, a Denise, a Olga e Gustavo Carlo, ele trabalhava na área de psicologia positiva, e Maria de Guzman é um colega minha ainda que trabalha no meu departamento, e John Dufresne, ele trabalha na área de famílias fortes. Então, faz muito tempo, se eu não me engano, eu acho que faz mais de 25 anos que eu podia achar as primeiras publicações de Marcela e Silvia uns 25 anos atrás. Então, faz um tempão que Nebraska tem este vínculo com a URGS. E até temos um acordo entre as universidades que facilita a gente fazer pesquisa e outros intercâmbios, né? Alguns dos projetos que tivemos, o vínculo já tinha com a CEP Rua, com alguns outros psicologia positiva, risco e resiliência. Então, tem bastante trabalho que já existia, que faz tempo.
Minha conexão aqui começou em 2003 eu fiz o doutorado sanduíche aqui com a Silvia e ela me apresentou a Olga Falsetto, e a Olga é um terapeuta de família e psiquiatra, e a Olga eu comecei a trabalhar com a pesquisa dela, que é na Vila Jardim, é uma pesquisa longitudinal, que fizemos, a última coleta de dados foi quando as quando eles tinham 18 anos, então seguimos as mesmas famílias, 153 famílias, durante esses 18 anos. A primeira coleta de dados foi com 4 meses de idade, então toda a amostra vem de uma frase de mais ou menos 9 meses de idade, de nascimento. Então a criança nasceu, todas as crianças que nasceram durante esses 9 meses, a gente incluiu na pesquisa, que nasceu na Vila Jardim. Então, quer dizer, as crianças que nasceram na Vila Jardim, que fazia parte ou utilizava a SUS. Então, tinha muitas pessoas. Eu não sei, vocês conhecem a Vila Jardim bem? É uma área que tem uma área bem rico e uma área bem pobre. Então, a diferença entre os dois aspectos é enorme. Então, a pesquisa foi com a área mais vulnerável e foi uma pesquisa que tem dado muitos frutos. E inicialmente era para descobrir os motivos de parar de amamentar. Então, mas a Olga decidiu, a gente coletou tantos dados e tem muita coisa dessas famílias, vamos continuar e ver como é que estão com 2 anos de idade. E daí eu entrei na pesquisa com esta parte de avaliação nas famílias com 2 anos, quando as crianças tinham 2 anos. E daí conseguimos várias outras etapas. Outra coisa é que eu tenho que usar o microfone porque as pessoas que estão gravando dizem que eu tenho que usar, mas funciona como um pouco de distância, né? Então, se vocês têm pergunta, por favor, levanta a mão ou grita, um dos dois, eu respondo qualquer coisa e daí a gente conversa. Através dessa pesquisa também, quando as amostras, quando eles tinham 14 e também depois com 18, reparamos que estava com um alto índice de invasão escolar. Então, decidimos fazer uma outra pesquisa a respeito, principalmente focalizada nessa invasão escolar. Então, fizemos uma pesquisa baseada na participação da comunidade e tentando descobrir e entender melhor esta questão de como envolver as estudantes ou as crianças mais nas escolas por mais tempo. E, como vocês provavelmente sabem, um dos motivos de sair da escola é por causa de traficante e trabalho em drogas, né? Então, essa é uma das maneiras principais dessas crianças estão sendo puxadas da escola para esses lugares. Mas, trabalhando na unidade lá, a gente não podia chegar lá e dizer estamos querendo trabalhar para não deixar as crianças entrar no sistema de drogas, porque as pessoas que controlam aquele lugar são cuidadores do sistema de drogas, né? Então, a gente resolveu, vamos focalizar em mantê-los nas escolas, porque daí não vai dar uma briga entre os caras que controlam o sistema lá. Então, focalizamos na manutenção na escola. E fizemos várias pesquisas, mas uma coisa que eu mais gostei desse projeto da Florescendo pela Educação foi, finalmente a verba foi cortada, então não conseguimos, a verba foi providenciada através da extensão federal e cortou no final, então não deu para realizar as intervenções, mas o processo de criar intervenção junto com a comunidade foi muito legal, porque juntamos vários líderes da escola, da clínica lá, do sistema básico, e também juntamos várias pessoas da comunidade. E tinha algumas pessoas na comunidade que eram líderes não formal, mas pessoas que tinham muito poder de influenciar as outras pessoas, as vizinhanças. Era uma coisa muito fantástica. E eles tinham uma visão de que se nós fizermos tal coisa, a gente pode envolver as pessoas da comunidade de uma forma interessante. E foi uma experiência muito legal. E hoje, daqui a pouco eu vou falar de um projeto de reproduzir essa mesma experiência em Cachoeirinha.
Mas é um projeto que fizemos que tem dado muito bom. Como falei, não conseguimos terminar por causa de mudanças governais, mas foi uma pesquisa que deu muitos frutos. Pergunta a respeito disso? A Olga é o investigador principal e a Carmen é a diretora da clínica lá. Carmen é a pessoa-chave na comunidade. Ela que é envolvida em tudo que tem na comunidade. Mas um exemplo, tinha uma pessoa que foi na clínica e uma senhora que o marido dela saiu, largou ela, e ela estava super deprimida e tal, e não tinha o propósito de vida, estava sentindo que perdeu tudo. E a Carmen falou, olha, eu preciso de alguém que pode cuidar de crianças, porque tem várias famílias que querem trabalhar, mas não têm o que fazer com as crianças. Então, essa senhora começou a cuidar de crianças. Agora, ela é diretora de uma creche lá que tem um monte de crianças e ela é fantástica. Ela tem uma influência na comunidade enorme pelo fato dela assumir essa responsabilidade de ajudar e cuidar das crianças na comunidade, e agora tem uma casinha dedicada a isso, é uma coisa fantástica. Então, a comunidade realmente se torna, quando tem necessidade, eles vão olhar o que a gente pode fazer para cuidar disso. Então, o investigador principal é a Carmen, mas a Silvia estava envolvida nesta a verba da extensão. Era Silvia e a Bruna. Outras pessoas aqui, depois de muito tempo, outro parceiro minha que também fala português é Paul Springer, e o foco dele é em trabalhar com casais. Então, ele é terapeuta de família que trabalha principalmente com casal. Então, ele faz pesquisa a respeito de tratamento de casal e especialmente tratamento por distância de casais. Então, ele estava envolvido em vários projetos aqui comigo e, de alguma forma, não sei como, mas a gente conseguiu trabalhar com a Adriana Wagner, e Marina e Patrícia, e fizemos várias parcerias, que Marina foi para Nebraska e também a Patrícia e a Bruna também. Então, tem várias pessoas que fizeram a sanduíche doutorado em Nebraska e é um sistema que eu acho que funciona bem, né, Marina? E ela está dando sinal que está certo, mas tem que falar com ela depois para ver a realidade verdadeira, né? Então, fizemos algumas coisas a respeito de infidelidade e com a Patrícia e com o grupo, o sistema de tratamento, de melhorar a relação dos casais da Viveira 2. Então, isso tem sido muito bom. A Marina ensinou as terapeutas de família que estavam estudando em Nebraska a traduzimos e aplicamos a Viveira 2 numa população americana. Então, foi muito legal. Ela ensinou todos os estudantes a lidar este grupo de Viveira 2. E foi muito bom, foi fantástico. Os estudantes gostaram bastante. E estamos no início deste processo de continuar a ensinar as pessoas a utilizar a Viveira 2. Tem sido muito bem. Então, outra coisa que eu quero falar, e eu vou te dizer o motivo da minha interesse em falar das pesquisas que a gente está fazendo em Nebraska, que eu quero ser bem transparente, mas antes disso, em 2014 começamos a receber brasileiro com a Ciências Sem Fronteiras, né? E normalmente a gente tem bastante estudante de fora, principalmente pela China e outros lugares, outros países na Ásia, né? E eu não sei quantos estudantes chineses vocês têm, mas são normalmente, não sempre, mas normalmente os estudantes chineses que vão para Nebraska, porque tem um grupo enorme, eles ficam agrupados só entre eles. Eles têm um grupo de chineses, eles ficam, e são
grupos bem quieto, bem calmo. Então, eu estava conversando com um dos professores que dá uma orientação para os estudantes internacionais. E eles estão lá e eles fazem a orientação da Universidade de Nebraska, as leis da Universidade de Nebraska que são diferentes do que o país original e outras coisas, né? Enfim, ele falou que ele estava lá dando o discurso, o primeiro grupo de brasileiros que estava lá junto com o chinês que estava anotando tudo direitinho para verificar que não perdeu nada e o brasileiro só lá escutando. E ele falou, não pode beber no campo da Universidade de Nebraska, não pode fazer um monte de coisa, E daí ele falou que um brasileiro levantou a mão, mas não pode beber ou não pode beber? Não pode, quer dizer, não bebe. Mas daí ele falou, isso vai ser interessante. E realmente os brasileiros que estavam lá interagiram com o campo de uma forma que os professores foram para os administradores da universidade dizerem queremos mais brasileiros aqui na Universidade de Nebraska. Então, vários professores foram para o administrador, para o reitor, e disseram queremos mais brasileiros. O que você vai fazer para criar mais vínculo com o Brasil, para chamar mais brasileiros para cá? Porque outra coisa, além de ser envolvido no campo e além de gostar de festa, os brasileiros trabalham muito bem. Estavam estudantes muito esforçados e provaram para administradores e para os professores que queriam aproveitar o tempo que eles estavam lá. Foi uma coisa fantástica. A Nebraska tinha o segundo maior número de brasileiros na época das Ciências Sem Fronteiras. Então, foi um número enorme de estudantes e também foi um impacto em várias áreas na universidade. Então, em 2015, 14 e 15, eu vim aqui no Brasil com como é que se diz a faculdade, o líder, diretor da faculdade? Diretor, tá. Com o reitor da faculdade, que não é reitor da universidade, mas das faculdades, diretor, tá. Então, vim com os 5 diretores da faculdade da música, engenharia, direito, vários outros lugares, para conhecer o Brasil. O professor de direito, ele gostou tanto daqui, ele vem fazer uma disciplina aqui na URGS todo ano. Ele passa uns 3 semanas aqui em Porto Alegre fazendo disciplina. Um cara inteligentíssimo. Ele disse que não sabia. Tivemos uma reunião e ele disse: eu não sei falar português, mas eu falo um pouco de italiano, um pouco de espanhol, mas eu quero fazer a apresentação em português. Eu falei: tudo bem, vai lá. Mas, cara, em 3 semanas o jeito que ele aprendeu o português foi incrível, incrível. E daí ele gosta, ele vem aqui fazer uma disciplina de direito em português. É um cara muito legal. Enfim, tentamos criar um vínculo, e o reitor da Universidade de Nebraska, ele disse: devemos focalizar em alguma coisa para criar mais link com as instituições aqui no Brasil, e decidiu que isso era a primeira infância e educação infantil. Então, em 2016, tivemos uma reunião em São Paulo, em que várias pessoas, a Denise estava lá e várias outras pessoas daqui estavam lá naquela reunião, para definir parcerias e áreas de interesse em comum com a Universidade de Nebraska, com professores daqui do Brasil. E chamamos mais ou menos 60 professores e pesquisadores brasileiros para aquela reunião. Isso foi pago através da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal e a Universidade de Nebraska. Então, foi um grande sucesso. Financiaram 3 projetos, uma delas foi a Denise, e tinha mais 2 outros projetos, um com as famílias que têm crianças com microcefalia em Recife, eu vou falar a respeito disso daqui a pouco. E outra em São Paulo com ensinamento de ciências para crianças pequenas. Então, além dos 3 que foram criados, tivemos mais uns 7 ou 8 pesquisas que foram iniciadas e daí estão em andamento de algumas formas.
Eu falei que eu queria ser transparente. Meu motivo de fazer a apresentação veio através da oferta da Denise, mas o motivo pessoal e também da universidade é de tentar seduzir vocês a irem em Nebraska. Então, sendo bem transparente, isso é meu motivo de apresentar as coisas aqui hoje. É para que vocês conhecem o trabalho da Universidade de Nebraska e plantam semente para vocês pensarem em fazer alguma coisa, que tem várias opções, né? Já tivemos 3 estudantes que fizeram sanduíche daqui da URGS, em Nebraska. Temos um estudante que está fazendo doutorado em a primeira infância com a Sue Sheridan. Ela é de São Paulo, da Unifesp, Renata Gomes. E tem várias outras opções. E eu vou falar um pouco a respeito da postdoc, mas essa é uma opção que é bom e requer que você fale um pouco diferente quando está comunicando com professores da universidade nos Estados Unidos. Postdoc é uma coisa bem específica, então eu vou explicar daqui a pouco. Então, para seduzir vocês, eu vou falar de várias pesquisas que estamos fazendo em Nebraska, não somente com professores da URGS, mas com os professores em vários lugares, para te dar uma ideia do tipos de pesquisa que estamos fazendo. A primeira é apoio para os cuidadores que têm criança com microcefalia. Isso foi em 2016, foi logo depois o nascimento de crianças com microcefalia, começou que foi em novembro de 2015, depois da Copa, né? Então, e daí começou a nascer um monte de criança com microcefalia, e uma das professoras que estava naquela reunião, ela disse para a gente, olha, eu não sei o que fazer, mas estamos tendo esta crise na área de saúde, e também ela é na área de educação, e ela está dizendo, eu não sei o que a gente vai fazer, porque estão nascendo um monte de crianças que vai ter necessidades especiais, não entendemos o que fazer. Então, fizemos uma pesquisa que saiu muito legal. Eu estava em Recife a semana passada, e a gente visitou algumas das famílias, agora crianças têm uns 4 anos, algumas deles, e foi muito legal ver a variância em sequelas por causa da microcefalia, mas também a resiliência dos pais, das famílias. A resiliência foi uma coisa poderosa. Uma das mães estava dizendo que, perguntamos a ela se ela acha que, através da pesquisa, de entender melhor como é que têm sido as experiências deles, como é que ia influenciar as outras mães que têm crianças nascendo com microcefalia agora. Em Recife mesmo, já tem 10 crianças que nasceram com microcefalia. Então, ainda estão tendo o nascimento de criança, mas o número diminuiu bastante. E a resposta dela, ela disse, olha, no início eu pensei que eu não ia dar conta. Ela falou, eu pensei em desistir muitas vezes, mas agora eu sei que eu consigo fazer. E eu espero que com as coisas que a gente entende agora, que nós que temos crianças um pouco maior, podemos dar apoio às pessoas que estão com criança nascendo agora, que vai verificar para eles, eu vou testemunhar para eles que eles vão conseguir, eles vão aguentar. Então, é uma questão, uma situação bem emocional, a ver as crianças, o número de crianças, as sequelas. É uma crise realmente intensa. Tivemos vários resultados já da pesquisa, estamos no início de avaliação, mas já tivemos uma avaliação que falou que o resultado, o desfecho, era que o grau dos técnicos de como que se diz, coping, empenho? Pode dizer coping, tá. Os técnicas de coping minimiza o impacto do estresse e a depressão. Então, se eles têm o apoio das famílias, se eles têm apoio na comunidade, que é lógica, mas o grau de impacto nesta questão de coping foi muito alto.
Então, é um resultado que os médicos estão dizendo, a gente não sabe o que fazer com essas famílias. E com o resultado, podemos dizer para eles, olha, eu tenho que trabalhar em cima das capacidades de coping que as famílias precisam e vai minimizar a tendência de se tornarem depressão para as famílias depois. Então, é uma pesquisa que tem dado resultado. Tem pergunta a respeito disso? A respeito da pesquisa? Tá. O outro é chamado Pre-STAR, eu não sei porquê. É uma estratégias para ensinar ciência a criança pequena. É a Gisela Weisskopf, da PUC de São Paulo, e a So-Young, que é uma professora que o foco dela é em currículo para ensinamentos de professores. Então, eles estão desenvolvendo uma maneira de conversar e ensinar crianças pequenininhas a respeito de ciência. Usa muita natureza nessa processo. Usa planta de semente, crescimento de planta, tudo isso é como parte desta maneira de falar a respeito de ciência para a criança. Então, eles estão fazendo esta pesquisa do currículo que eles criaram em 2 escolas, uma escola privada e uma escola pública em São Paulo. Pergunta a respeito. Tem alguma pessoa de educação aqui? Ou é mais todo mundo é psicólogo? É você? Tá. Quantas pessoas são de graduação? Ok. E pós-graduação? Ok. Maior parte de pós-graduação. Tá. Só para eu ficar sabendo. O outro projeto tem pesquisadora principal aqui, Denise, e ela trabalhou com a Natalie Kojal. Natalie é uma professora meio nova, mas fantástica. O domínio que ela tem de estatística e metodologia é fantástico. Ela é um poder. Mas é uma avaliação da escala. Eu lembro quando eu estava aqui fazendo a pesquisa com a Olga e a gente usou a escala de avaliar o desenvolvimento da criança, usamos o Denver, porque o Denver era a única coisa que existia 15 anos atrás. Eu estou vendo algumas cabeças balançando que vocês conhecem o Denver. Utiliza, mas é terrível, né? Isso não vai durar muito tempo, né? A Denise vai substituí-lo. Mas eu lembro que a gente estava fazendo o Denver e tem aquela pergunta que a criança sabe fazer cereal. E eu fiquei, nossa. Então, eu falei para a Su no início que ela estava dizendo, realmente não tem uma escala muito bem de avaliar desenvolvimento. Eu falei, isso é um exemplo disso. E a Su ficou muito animado que esse projeto está desenvolvendo alguma coisa que vai ser uma coisa poderosa e que vai impactar vários tipos de pesquisa que estamos fazendo aqui no Brasil. Então, e por isso que a Nebraska está investido em ajudar, né? Quer falar alguma outra coisa, Dani? Eu só gostaria de comentar que para mim no início foi uma surpresa, assim, porque Nebraska, uma universidade internacional, estaria investindo no instrumento brasileiro para usar no Brasil, né? E agora várias vezes a Su me comentou, né, que sempre achava que era importante em função dos trabalhos que a Universidade de Nebraska tinha com o Brasil, mas agora está ficando cada vez mais claro, com a tua apresentação também, do interesse que vocês possam ter também, não só um interesse pela, assim, mais geral, mais global, assim, com o desenvolvimento da ciência no Brasil, mas também com projetos que vocês estão tendo, e têm interesse de continuar conduzindo, os quais vão precisar de instrumentos para avaliação do desenvolvimento infantil, né? E, sem dúvida, a Natalie é uma pessoa excepcional, assim, do ponto de vista estatístico, e era o que a gente estava precisando realmente na construção desse instrumento, né? Um diferencial que
que pudesse dar mais confiabilidade no instrumento, porque é um instrumento de relato parental, né? Então, assim, não é um instrumento que a gente avalie com tarefas, como é o Denver, né? E por isso ele precisava ser muito bom do ponto de vista psicométrico, né? Porque a gente sabe que o relato parental tem suas fragilidades, mas por outro lado também tem suas forças no momento que os pais têm muito mais convívio com a criança do que a gente que está avaliando numa situação, vamos dizer, experimental, né? E não ecológica, né? Então, nesse sentido, assim, eu fiquei bastante surpresa e, óbvio, muito feliz assim, com o investimento de Nebraska no instrumento, né? E eu espero que ele possa dar esse retorno mesmo, né? Ele vai, a gente tem ele completo, esse instrumento completo, que pretende publicar por uma editora, mas nós vamos ter uma versão breve dele, que será, então, aberta para pesquisa, para utilização na saúde pública, né? Com a ideia assim que essa versão breve ela possa ser composta dos itens que tiverem mais itens que são mais informativos, justamente porque ele tem toda uma análise dentro da TRI, modelo Rasch também, né? E aí a gente consegue ter essa informação. Mas continuo agradecida à Nebraska pelo investimento. Eu sei que estamos muito felizes em poder participar deste projeto. A Denise falou de Sue Sheridan. A Sue é o diretor do Centro de Estudos de Crianças, Adolescentes e Famílias e Escolas, algum nome assim. Mas ela é uma pessoa incrivelmente, como é que eu posso dizer? A visão dela é fantástica. Ela tem a capacidade de ver onde que tem os parcerias que têm poder, que têm capacidade. E nossos investimentos aqui no Brasil têm sido de propósito bem específico. Ela não faz nada se não tiver um propósito específico. Ela faz tudo de lógica e raciocínio e por motivos específicos. Esta visita, já passamos em Recife, ficamos alguns dias em Recife, alguns dias em São Paulo, e teve pelo menos em 4 lugares as pessoas estavam conversando a respeito de pesquisa com criança e a dificuldade de avaliar o desenvolvimento da criança. E Sue falou, estamos trabalhando com Denise e estamos ajudando neste aspecto. Então, nessa visita, nos últimos 10 dias, já tivemos várias conversas com professores de vários lugares que estavam dizendo um dos problemas que a gente tem aqui no Brasil é a falta de uma avaliação validado e forte que é brasileiro. Então, a visão da Sue é sempre uma coisa que vai ao ponto que tem um impacto enorme. Então, ela realmente está investido nisso e ela também, não é somente pela questão do desfecho de ter uma avaliação, mas ela também quer descobrir maneiras de interagir com universidades aqui no Brasil, que são em áreas que a Universidade de Nebraska tem especialização. São áreas, e nesta área de psicométrica, ela sabe que a gente tem alguns professores bons nisso. Então, foi um investimento e também foi uma parte nossa que a gente tem pessoas, professores, que fazem isso muito bem. Então, pode ser uma ligação forte. A outra trabalho que estamos fazendo, que iniciamos hoje, ontem eu passei várias horas na Vila da Paz, em Cachoeirinha. Alguém conhece? Cachoeirinha é uma cidadezinho, né? A Bruna, ela é um ex-aluno daqui e ela estava lá em Nebraska fazendo sanduíche e daí a gente continua trabalhando com ela. E estamos desenvolvendo um projeto para avaliar alguns recursos que podemos utilizar através da pesquisa baseada na comunidade para ajudar as famílias lá. Tem uma vulnerabilidade na comunidade lá na Vila da Paz que é muito alto.
Então, estamos querendo investigar os itens que impactam isso. Tá? Alguém mora lá em Cachoeirinha? É? Legal. Meus melhores amigos daqui, eles moram lá também. Então, eu estou lá com eles. Então, foi legal. Um outro projeto que estamos fazendo em São Paulo é um projeto de descobrir onde começar a intervenção entre a questão de trauma e a automutilação, é isso? Tá. Eu sempre esqueço essa palavra, não sei porquê. Automutilação e suicídio. Sabemos que há uma conexão enorme de trauma como criança, como adolescente, e automutilação e suicídio. Então, estamos descobrindo, investigando se entra pela questão da escola, da sistema básico de saúde, da família. Então, estamos avaliando o contexto desta questão de trauma e suicídio e automutilação, que é um problema grave, né? E eu não sei como é que é aqui nos Estados Unidos. Nos últimos 10 anos aumentou muito o índice de automutilação. Tá um problema sério nos Estados Unidos. Tem aqui também? E alguns anos atrás era uma coisa que principalmente afetava a mulher, mas agora nos Estados Unidos está o índice de homens que estão cortando está aumentando bastante. Então é uma questão séria, né? Tem várias sequelas disso. Mas esta é a minha área, a área de trauma. Interesse minha é ajudar famílias que têm passado por situações muito caóticas, muito difíceis. E como terapeutas ou como pessoas que trabalham na área de saúde, como podemos ajudar eles a superar essas coisas e recuperar das traumas. Então, o principal foco é a família, tratamento de trauma. Meu foco, pessoalmente, é neste aspecto. A família e tratamento familiar a respeito de trauma, em relação a como podemos ajudar as pessoas. E um dos motivos que eu gosto, em termos dessa trauma, um dos motivos que eu gosto de trabalhar aqui no Brasil, eu acredito que e eu sei que não é sempre, mas em geral o povo aqui é muito afetuosa, é muito carinhosa. E eu acredito que temos muita associação entre trauma e apego, problemas de apego. E o afeto que o povo brasileiro em geral tem, eu acredito que tem um impacto na recuperação de trauma. Então, estamos tentando descobrir essa também, como é que o afeto que vocês têm impacta. Eu vou te dar um exemplo bom, bem claro. Eu, em São Paulo, semana passada, no sábado, eu estava na clínica. A Unifesp tem uma clínica, nem a parte da pós-graduação, nem da graduação, é um treino de terapia de família, que nem tem aqui, mas não é associado à URGS, mas é um treinamento de terapia de família conectado à Unifesp. E daí eu estava lá e eles me convidaram a fazer lidar uma sessão com essa família, né? Fizemos uma família super complicado. Várias pessoas têm problemas super complicados. E o final da reunião com essa família, o que é normal aqui é que o terapeuta vai abraçar a família quando está saindo da sala, né? E então eu fiz e eu reparei, nossa, é uma coisa tão diferente, que eu tive essa sessão, essa conexão com as famílias, e eu abraço eles quando estão saindo da sala para depois da sessão. Em Nebraska, eu ia matar meus estudantes se abraçar os clientes depois da sessão, né? E pega a mão,
Talvez, mas mais disso nunca. Então, eu reparei a conexão que tinha com essa família só pelo fato de abraçar eles na saída. Isso é uma coisa poderosa, mas uma coisa que a gente não faz lá, de jeito nenhum. Então, eu acho que na questão de tratamento, de recuperação de trauma, esta fé tem um poder. Então, eu estou querendo entender isso melhor. Mas eu acho que é importante. Pergunta a respeito dessa? Tá. Outra professora que estava aqui conosco essa semana, que a Denise conhece, é a Holly Hatton Bowers. Ela é fantástica. O foco dela é mindfulness e ela criou um programa de mindfulness chamado Chimes e ela tem usado bastante nas escolas. E o programa de mindfulness dela não é simplesmente meditação, é mais abrangente e ela está fazendo com que ensina os professores na escola a mindfulness e também os professores na escola usam para eles mesmos e também ensina para os alunos. E quando ensina para os alunos, aprendem e usam melhor para eles, né? E o impacto, as primeiras pesquisas que ela tem feito, nisso tem um resultado muito forte, em termos de diminuir a ansiedade que os professores estão tendo na sala de aula. Que é um dos problemas que nós temos nos Estados Unidos, eu sei que é semelhante aqui, é que os professores nas escolas, especialmente na escola pública, eles não ficam como professor muito tempo. Depois de alguns anos, muitos deles desistem, ficam desanimados e desistem. Então, a renovação de professores continual é uma coisa difícil para as escolas. Então, diminuindo o estresse que os professores têm, aumenta o quantidade, o tempo que eles vão ficar nas escolas. Então, esse é o propósito dela. E o processo dela, agora ela está traduzindo esta mindfulness, o programa de mindfulness para português, e quer aplicar nas escolas. E também tivemos umas reuniões com as professoras da enfermagem na USP, que a gente quer aplicar na área de saúde também, no hospital. Nessa pesquisa não tem, então, brasileira ainda? Não, estamos iniciando. Essa visita que a Holly vem com a gente agora foi para descobrir o interesse e o interesse foi enorme. Então, voltando para Nebraska, o propósito dela agora é traduzir e validar para o povo brasileiro. Então, ela está nessa fase agora com a Chimes. Mas até agora não existe, não tem. Tem? Alguém que trabalha com mindfulness? Tem uma egressa na Federal de Santa Catarina, a Carolina Menezes. Poderia... Foi nossa aluna aqui, eu acho que na Federal de Santa Catarina. Ok. Legal. A Holly é uma pessoa fantástica. Ela é super fácil de interagir com ela. Ela é muito legal. Ela tem um jeito brasileiro. Ela tem um carinho. Ela é muito bom. Então, ela é outra pessoa que poderia ser um vínculo aqui. O outro programa que temos este é o programa, o TAP, Teachers and Parents as Partners. É um sistema que a Sue Sheridan desenvolveu uns 30 anos atrás. E já tem nem sei quantas pesquisas a respeito se é eficaz usar esse sistema. É um sistema que os professores nas escolas usam para criar um vínculo com os pais de crianças, mas não é todos os pais na sala de aula. É aquele criança que bagunça bastante, que dá muito problema. É um sistema de interagir com os pais daquele criança. Então, é uma maneira de ajudar com as crianças problemáticas, que é as crianças que dão mais trabalho para o professor. E também, nos Estados Unidos, o motivo da Sue criar isso foi que
muitas vezes nos Estados Unidos, essas crianças são os professores dizem que é a culpa dos pais, os pais dizem que é o problema do professor, e daí o grau de conexão entre os pais e os professores fica pior. Então, do propósito desta é unir os pais e professores no trabalho com essas crianças difíceis. A Renata, que está fazendo doutorado lá, ela vai traduzir e validar este sistema para uso no Brasil em escola pública em São Paulo, no ano que vem. Boa pergunta. É a criança, eles têm validado o sistema de crianças de menorzinha, de 2, 3 anos, até a 5ª série. Então, é aquele... grade school, escola primária. E os resultados são bem fortes. Funciona muito bem. Não é uma coisa que você poderia fazer com todos os pais, porque é bem trabalhado, né? Tem vários encontros, tem várias reuniões e tal. Mas com aquela criança que tem problemas, é mais fácil do que tentar lidar com a criança toda semana, todo dia, e interações complicadas. TAP é uma coisa legal. Outras perguntas? Essas são mais abrangentes, são um exemplo de pesquisas que estamos fazendo em Nebraska junto com professores aqui. Espero que pode ver que tem desde cuidados e ensinamento de ciência, de interações nas pais e escola, tem várias de saúde mental, de desenvolvimento de criança. O propósito que nós temos é criar o vínculo entre professores da Nebraska com aqui do Brasil. E é uma investimento que estamos fazendo intencionalmente. Nebraska definiu em 2015 os países de foco. Então, antigamente eles sempre tinham relações internacionais, e os professores, um professor tal, ele gosta de Austrália, ele vai lá e cria alguma coisa. E um outro professor gosta de Inglaterra, ele vai lá e cria alguma coisa. E a Universidade de Nebraska estava espalhada no mundo todo, mas não com foco de nada, em direções completamente diferentes. Em 2015, eles decidiram, nós temos que definir isso mais intencionalmente, temos que ter propósito dos países em que estamos investindo. Isso foi por causa de corte da universidade, né? Dinheiro diminuiu muito. Então, dizerem quais são os países em que vamos investir. A China, a Mongólia e o Brasil são os países principais. E mesmo que a Ciências Sem Fronteiras terminou, eu falei com a vice-reitor de Relações Internacionais, que agora é diferente do que tinha em 15, e ele falou, o foco continua sendo no Brasil, que ele está investido, que ele sabe que vocês estão passando por uma fase difícil de economia e outras coisas, mas ele tem fé que isso vai passar e vai dar certo, e daí é um lugar bom de investir. Nebraska, o link com o Brasil e Nebraska principal foi uns 30, 40 anos atrás na área de agricultura, com a Exalc em São Paulo. Então, não sei como é que ficou este vínculo, mas em cada momento tem uns 20 estudantes de agricultura de São Paulo que está em Nebraska, e um monte de estudantes de Nebraska vai para São Paulo para estudar agricultura, agronomia, várias coisas. Então, esse foi o link entre Nebraska e o Brasil, porque é um país forte em agricultura. Então, isso não vai mudar. Estou dizendo que o investimento não vai mudar. Inclusive, tem um centro de uso de água em Nebraska, na área de agricultura. E o diretor do centro de uso de água é brasileiro.
Então, o líder desse centro, que é um centro muito poderoso em Nebraska, porque temos um estado agrícola, então a água e a agricultura são importantes, né? Este link entre a água e a agricultura. Então, essa diz alguma coisa, que o diretor do centro é brasileiro e quer dizer alguma coisa. Então, o investimento de Nebraska no Brasil não vai parar. Tá? Então, tem algumas perguntas a respeito de pesquisa antes de eu falar de por que vocês devem ir para Nebraska. Sim. Sim. Até aquele programa do Pre-Star, da Soyoung e Gisela, foi as duas que juntou as ideias da Gisela e as ideias da Soyoung e criou, e está sendo feito em São Paulo e a mostra em Nebraska. Então, está coletando dados nos dois lugares no mesmo tempo. E um outro exemplo disso é a Marina, que levou a Vivera 2, e traduzimos para inglês e estamos aplicando, estamos ensinando nossos estudantes a fazer Vivera 2. Então, com certeza, isso é uma das propostas que sempre tem sido, os projetos são colaborativos. E na verdade, para a Universidade de Nebraska, esse tipo de coisa, de trazer alguma coisa ou de implementar a coisa em Nebraska, tem uma grande vantagem, porque a fundo de pesquisa, se pegarmos dinheiro da CAPES aqui, nada vai para Nebraska. Então, os professores de Nebraska estão investindo no tempo deles por vontade de pesquisa. Mas se conseguimos fazer uma pesquisa aqui e lá, a gente pode conseguir verba lá e vocês conseguem verba aqui, e daí é uma coisa mais eficaz, né? Então, com certeza, a resposta é sim, sem dúvida, investimento. Então, se tiver um programa, uma questão de podemos fazer tal coisa, bem-vindo, vamos lá. Outras perguntas? Isso foi uma boa pergunta. Tá, eu vou falar um pouco a respeito do sistema de Nebraska. Uma coisa primeiro, isso não somente em Nebraska, mas eu estava conversando com a Renata antes de vir aqui, e eu estava conversando a respeito de alguns problemas que estudante brasileiro tem no processo de entender a escola americana. Então, a gente decidiu que colocamos alguns itens que eu acho que é importante que vocês percebem, porque eu já tinha conversas com estudantes, tipo, por exemplo, estávamos em São Paulo visitando alguns estudantes, e alguém perguntou, Natalie Williams, uma das outras professores, a respeito de escola, e Natalie perguntou, você está interessado em graduação? Mas em inglês, are you interested in graduate school? A escola de graduação. E a estudante disse, não tô, eu já estou fazendo graduação. Mas não era. Nos Estados Unidos, graduate school é pós-graduação. Undergraduate é graduação. Então, esta mudança dá uns miscomunicações muito. Então, essa é uma coisa, é importante lembrar, que se está querendo fazer mestrado, doutorado, não é graduação. Ou você não fala pós-graduação, você fala... Tu pode dizer postgraduate,
or graduate school, mas undergraduate é graduação. A aplicação processo seletivo é um pouco diferente, não conhece escolas que têm a prova, que muitas vezes vocês têm que fazer a prova escrito, é um processo bem diferente. Eu vou dar detalhadamente em Nebraska os passos, mas normalmente tem uma prova chamada GRE, Graduate Record Exam, que tu tem que fazer. Varia bastante no grau de importância desse exame. Por exemplo, no meu departamento, sabendo que você é estrangeiro, tem um corte que eles dizem, para entrar na Universidade de Nebraska, tu tem um desfecho da GRE que é tal número, não sei quanto que é, 200. Não é, mas enfim, se você não tem este número, muitas pessoas pensam, eu estou abaixo deste número, não tem nem por que aplicar, que isso não é verdade. Sabemos, no meu departamento, sabemos que primeiro a GRE é em inglês, que não é idioma próprio, e também, por causa disso, a gente não está nem aí com o resultado da GRE, falando bem claro. Porque queremos ver a capacidade que você tem e sabemos que a GRE para uma pessoa estrangeira não reflete o que você pode produzir no mestrado ou doutorado. Então, isso é uma coisa que muitas vezes, falando com pessoas estrangeiras, eles pensam, não, mas meu GRE é terrível. Eu falo, não, aplica mesmo assim, porque só comunica que eu sei que é um número baixo, mas não reflete a capacidade que eu tenho. Tá? E como departamento só temos que dizer para a escola de graduação, de pós-graduação, que não queremos reconhecer o GRE deles, que queremos dar a sessão para isso. Fazemos muito. Infelizmente não podemos fazer isso com o TOEFL, que é mais chato ainda. Mas outra questão diferente é que dá alguns erros de comunicação é o nome de tese e dissertação, que são ao contrário lá, né? Então isso dá uma confusão bastante para as pessoas, que é só lembrar dissertation and thesis, é só lembrar que são ao contrário. Não sei porquê. A banca de qualificação o sistema lá é diferente em termos de você ainda vai ter o orientador teu, mas quando você entra no mestrado, no doutorado, você monta uma equipe de pessoas dentro do departamento e uma de fora do departamento que vão acompanhar você o tempo todo. E eles são o comitê que vai fazer a banca contigo. Então, tu não convida uma pessoa de fora que não te conhece, que não está envolvida no processo. Essas pessoas estão envolvidas durante o processo todo. Então, é um pouco diferente em termos do sistema de defesa da banca ou defesa de outras coisas. É diferente, parece diferente. Eu gosto do jeito que vocês fazem, porque eu acho que dá uns ideias, dá uma visão do projeto que você tem, que é o tipo de visão que uma pessoa que não está associada a você vai ter. Um tipo de visão, um editor, ele vai ter essa mesma resposta ao teu trabalho. Então, eu gosto do jeito que vocês fazem, mas eu queria que vocês tivessem, que sabem que parece diferente lá. Por causa disso, também tu pode mudar o comitê bastante. Tu pode mudar o orientador teu, se você é aceito para fazer o doutorado. Chegando lá, entrando no doutorado, é muito comum, depois de 1 ano, 2, você muda para um outro professor. E não tem nada não é um escândalo, nada disso, é só você está querendo fazer uma outra coisa, e é muito comum. Que não é assim aqui, né? Tu fica com a mesma pessoa, normalmente. Pode mudar, ok. Eu sei que instituições aqui no Brasil diferenciam. Pode ter escândalo que causa.
Sim. Sim, é que nem lá. Normalmente é mudança de interesse. É muito comum. A outra coisa é postdoc. E essa é uma coisa que eu acho muito importante a entender. A postdoc que quando vocês falam em postdoc, inclui muitas coisas nos Estados Unidos. E um erro que eu tenho visto, isso aconteceu 2 vezes já nessa visita, com pessoas falando com Sue Sheridan, perguntando a ela, eu posso fazer um postdoc contigo? E ela disse, eu não tenho postdoc agora aberto. Porque lá, postdoc é uma coisa bem específica. E é uma coisa que você paga, e que o professor tem que ter um dinheirão de pesquisa para conseguir ter um postdoc. E eu estou dizendo dinheirão, tipo $5 milhões em 3 anos. Então, é um dinheiro enorme. Então, pesquisas enormes que têm a verba para fazer postdoc. É errado que as pessoas tenham postdoc, porque é uma coisa específica, que você tem verba pela pesquisa para chamar uma postdoc para trabalhar naquela pesquisa. É muito errado que tem esse tipo de verba. Então, essas 2 vezes nessa visita, eu falei para a pessoa, tenta falar mais o que você quer fazer com o Sue, porque realmente ela aceita você como professor visitante, como pesquisador visitante. Porque muitas vezes, uma das pessoas tinha dinheiro do CAPES, que não estava precisando verba nenhum de Nebraska, estava indo pela conta própria e queria ir lá passar um tempo ajudando a pesquisa que ela faz. O professor vai aceitar isso na boa. Então, lembra que postdoc é uma coisa específica. Normalmente você está querendo falar um professor visitante ou investigador visitante, que é uma coisa mais atual que você realmente está querendo fazer na situação de lá. Entendeu isso? Isso é muito importante, porque eu acho que houve muitos erros em comunicação falando em postdoc, quando lá é uma coisa bem explícita e controlada. Que para vocês pode ser um monte de contexto diferente, né? Você pode ir lá ficar uns 2 meses ou 1 ano, alguma coisa assim. E nos Estados Unidos, em Nebraska, é muito comum a gente ter carta de professora de outros lugares que está querendo passar um tempo conosco. Eu recebi 1 mês atrás uma carta de um chinês que estava querendo estudar terapia de família e tinha dinheiro próprio para pagar para a visita, para sustentar ele. Ele queria só um lugar de... Então, não é raro da gente ter professora de outros lugares que fica conosco. E é um processo simples. Como professor visitante, você tem acesso à universidade toda, tem acesso ao sistema do computador, ao sistema da biblioteca, todos os recursos de ser uma estudante. Não paga, não. Você está envolvido lá como um professor visitante, você não paga a universidade nada. Então, é um contexto muito bom. Boa pergunta. Em termos de... Eu acho que próximo... Não. A postdoc é sempre pago. Isso aqui é a questão que eu falei. Não é pago muito bom, mas é pago. A visiting professor e research professor normalmente não é. Então, às vezes, uma professora tem, vamos supor que... Vamos usar a Sue. Ela vai escrever uma grant, uma verba para pagar uma pesquisa e tem um dinheiro para trazer a Nebraska uma especialista em tal coisa. Então, às vezes, vamos supor que você leva um dos projetos que você tem, as linhas de pesquisa que você tem, você leva para lá e eles têm verba para te levar para lá para implementar. E daí é uma coisa que eles podem te pagar pelo sustento, coisa assim. Então, tem várias formas disso. Tem várias... algumas vezes eles têm
o departamento ou o centro tem dinheiro para trazer um especialista em alguma coisa, daí outra coisa também. Mas professor visitante e pesquisador visitante normalmente não é pago, a não ser que a universidade ou o professor tenha verba para trazer aquela pessoa em termos de ser especialista. Boa pergunta. Sim, sim. Em psicologia, porque uma outra questão é a mensalidade, né? Vocês estão numa universidade que não paga nada, não existe isso lá. Mesmo sendo uma universidade estadual, não existe não pagar. E não é mensalidade, como fala em escolas privadas, é chamado tuition. E tuition é pago semestral e não é barato. Eu não sei, pelo visto mais abrangente, o número que fica na minha mente é $250 por crédito. Mas eu não sei se é isso ou não. Mas olhe no site. Uma parte do site tu pode olhar detalhadamente, que vai falar onde tu vai morar, quanto custa isso e várias outras, te dá o valor certinho. Falando nisso, tem várias formas, né? Se você está fazendo doutorado de tempo integral, em meu departamento, no departamento de Child, Youth and Family Studies, todos os doutorandos têm uma Graduate Assistantship, que eu acho que eu vou explicar daqui a pouco. Não, eu vou voltar para trás. Graduate Assistantships são em duas formas, de curso, são associados a um curso, ou são associados a uma pesquisa. Então, se é associado a qualquer funciona do mesmo jeito. Eles pagam tuition, okay? Paga plano de saúde, que é muito importante e é caro quando você está morando lá, se não tem. E também pagam mensalidade de 1.300 e alguma coisa. Normalmente, por semestre, tem um dinheiro que você tem que pagar pessoalmente, que é chamado fees. Mas eles têm uma forma de parcelar os fees e tirar da verba que você recebe, a mensalidade que você recebe, eles tiram disso. Então, a Renata disse que normalmente é quase $200 por mês eles tiram da mensalidade que você tem para pagar esses fees por semestre. Então, todos os nossos doutorandos não estão pagando tuition e estão recebendo dinheiro e têm plano de saúde. Então, a maneira melhor, se você mesmo como estudante de graduação agora, temos um doutorado que você sai de graduação e entra direto no doutorado. E faz mestrado no caminho para lá. E daí você é estudante doutorando e recebe esta verba durante 5 anos em que você está lá. Então, esse sistema é o sistema que aconselho que é melhor. De sair de graduação aqui, entra direto no programa de doutorado e vai receber, não vai pagar tuition e recebe esta verba mensalidade e também o plano de saúde. E essa é a maneira melhor de fazer. É claro, uma coisa, que aquele verba não é garantida, não é que nem a bolsa que você vai receber. Você tem que trabalhar por aquilo e cada semestre eles têm avaliação de teu trabalho. Se realmente não está fazendo trabalho, pode perder aquilo. Então, isso é muito importante de entender também, porque tem estudante... Eu nunca tive um estudante brasileiro que fazia isso, mas tem estudante que pisa na bola e não faz nada para o professor e tem a ideia de que devem continuar a receber e vão perder esta verba. E daí é significante, porque o custo de tuition é enorme, de pós-graduação é enorme, então tu não vai querer pagar isso. É tipo 14 mil por ano, dólares. Então, 60 mil reais por ano de tuition.
Então é melhor não pagar. Para summer jobs ou summer tuition? Para a escola? É para a escola. Assim, como se fosse, tivesse undergraduate, fosse trabalhar com um professor específico, no laboratório. No laboratório, tu não tem que matricular. Você faria uma pesquisadora visitante. Aceita? Eles não têm verba para te apoiar durante essa visita, né? Mas pode ficar lá durante o tempo. E funciona muito bem em termos da diferença de quando vocês têm intervalo de verão, né? De janeiro a março, a gente está no meio do semestre, que é uma época bom de ir lá, no início do semestre, em janeiro, e daí você pode fazer... Marina, você participou de algumas aulas quando estava lá, né? Mas ela mesmo não pagando tuition, não pagando nada, ela estava lá como doutorando no sanduíche. Ela fez 2 cadeiras ou 3? 3 cadeiras. Que eu comunico com o professor e diz, olha, eu tenho essa brasileira que está aqui, ela é bonzinho, deixa ela participar. E os professores dizem, vamos lá, pode, vem. Eu acho isso super importante, tá falando, porque a gente não tem essa ideia. Porque aqui no Brasil a gente é assim, pelo menos aqui na universidade, na URG. Vai lá, pode entrar, tem um aluno que entra na sala, entra no grupo. E a gente tem a ideia que lá com vocês não pode, porque para poder assistir uma disciplina tem que formalizar e tem que ser aluno oficial. Não tem que ser. Inclusive, quando a Bruna estava lá, ela fez a aula de Mixed Methods com John Creswell, que é a pessoa que criou metodologia mista. E daí ele disse, não, eu adoro ter estrangeiros na sala, vem, assista. E daí ela teve aula com ele, foi fantástico, né? Então, tem esse negócio. É claro que alguns professores não vão querer, né? Mas outros deixa. Sempre quando eu e Paulo tem estudantes daqui e lá, eles não somente assistem a disciplina, mas faz parte da supervisão que a gente faz. Então ajuda a gente como professor, ajuda a dar ideias. A Marina ensinou a fazer a Viver a 2. Então, estão envolvidos realmente numa forma que eu acho que é bom. O que tu acha? Tu quer falar alguma coisa, Marina? Para esclarecer isso. Acho que é uma troca, assim, né? Porque eu fui para lá, eu pude fazer essas 3 disciplinas, fui muito bem recebida pelos professores, por todo mundo na universidade. O meu vínculo era como pesquisadora visitante, né? Então, dá direito a acessar a biblioteca, enfim, andar por lá na universidade, várias coisas, né? Tu pode entrar e usar a estrutura que eles têm. E assim, eu pude assistir às aulas, né? Em troca também contribuí um pouco apresentando o Viver a 2 para o pessoal que estava lá no mestrado. Foi bem legal, uma experiência bem interessante. Todas as pessoas que têm visitado Nebraska até agora, a gente conseguiu entrar em várias cadeiras, dependendo da quantidade e as cadeiras que poderia ser. Tá. Deixa eu voltar rapidinho. Eu não quero... O tempo acaba em 5 minutos, né? Tá bom. Rapidinho. O processo de aplicação para doutorado é 3 cartas de referência, alguma coisa escrita de objetivos principais do diploma, GRE, TOEFL, e se for no doutorando, você tem que ter um exemplo de uma coisa escrita que, claro, que tem que ser em inglês. Então, você tem que ter alguma coisa escrita em inglês para a gente avaliar a qualidade da capacidade de escrever. E outra coisa que tem que fazer é currículo. Mas esse é o processo de aplicação. Você vai mandar todas essas coisas e daí a gente avalia as coisas escritas e daí entrevista. Então, o processo, uma das coisas importantes é a entrevista. A gente faz a entrevista por distância, para vocês não tiverem que ir lá para a entrevista, a gente faz pelo Skype ou Zoom, e funciona muito bem.
a entrevista é 1 hora, alguma coisa assim. A coisa principal que queremos ver durante as entrevistas é a interação entre o aluno potencial e os professores, e como é que é, se é confortável. E essa entrevista também nos dá a ideia do grau de inglês, se você é confortável de conversar em inglês, porque as aulas vão ser tudo em inglês. Então, essa entrevista também nos dá a ideia da intenção que você tem. Para doutorado, não estamos interessados em doutorando que não vai ser acadêmico. Os doutorandos realmente são para te treinar a ser pesquisador. Então, o propósito é para preparar você com a publicação, fazendo pesquisa, tudo isso. Então, o foco é principalmente isso. Né? A pergunta... Fala. É boa pergunta. É publicado lá. É no site. O TOEFL é um dos problemas, né? Uma das coisas difíceis. E é terrível. É terrível. Como professor visitante, como pesquisador visitante, como postdoc, você não precisa. Mas para doutorado precisa. E depois de chegar lá, mesmo passando pelo TOEFL, depois de chegar lá tem uma coisa escrita que você tem que fazer como estudante, que avalia a qualidade do inglês, e muitas vezes eles vão te matricular uma disciplina de inglês para pós-graduação. E, na verdade, essa disciplina é muito boa. Então, é uma coisa que muitos dos estudantes estrangeiros eles fazem essa disciplina no primeiro semestre. Você tem que tirar uma nota boa na disciplina, mas é uma disciplina boa de escrevendo em inglês. Algumas universidades eu sei que não exigem que nesse primeiro momento da application os diplomas brasileiros sejam traduzidos por alguém do Unified. Como que funciona a universidade? Na verdade, é boa pergunta, porque vamos supor que você não terminou ainda. Então, o que eles exigem é que você manda alguma coisa que prova que está matriculada, que vai terminar, e daí a gente pode aceitar você antes de você terminar a escola. E daí, mas antes de chegar lá, e daí tem que ter o diploma final traduzido por uma pessoa juramentada. Então, pode aplicar sem terminar. Na graduação, vamos supor, você não tem que ter diploma. Isso. Eu já fiz para várias pessoas. Alguém me manda e eu faço, e daí dá para as outras pessoas, passar para os outros professores. Não, realmente vai se formar. Boa pergunta. Outras perguntas? Boa pergunta. Esse processo é tudo em dezembro. Tu tem que mandar todos esses negócios em dezembro, para começar o ano depois em agosto. Então, o processo de seleção vai ser em janeiro e fevereiro, e daí vai te avisar. Isso é importantíssimo, porque também para vocês precisam de antecedência de conseguir o visto. E daí, depois de ser aceito e tal, eles vão te ajudar com essa questão. O visto não é difícil, porque você vai ter a prova que você está matriculada e você vai ter a bolsa. Isso é outra questão, de como um estudante de pós-graduação, como doutorando, se tem essa bolsa, você não tem que ter um monte de dinheiro no banco para provar que você dá conta a pagar pela vida lá. Porque daí é um sustento que a universidade diz, temos o sustento para essa pessoa. E isso é importante no processo do visto. Outras perguntas? Uhum. Boa colocação. Em Nebraska,
eu não vou dizer todos, mas a maioria das pesquisas em meu departamento e no centro associado a Sue Sheridan são em pesquisa aplicada, em pesquisa em ação. Então, a maior parte são pesquisas que têm uma aplicação direta em termos de avaliação de uma prática, uma avaliação de uma intervenção, uma avaliação de como nós podemos fazer alguma coisa. Então, um foco principal do nosso departamento é pesquisa que faz algo, que faz alguma coisa mais eficaz, que prova alguma coisa, que tem intervenção de conseguir alguma coisa. Então, nossa intenção é de treinar pessoas que têm um alicerce bom na prática e que vão além da prática comum para o sistema. Outras perguntas? Eu já falei a respeito disso, mas que já tem o TOEFL e IELTS. Mas nenhuma outra pergunta? Eu tenho uns cartões, mas também tu pode me achar no Facebook, mas eu nunca vou olhar. A única maneira que eu olho no Facebook é se um de meus filhos dizem, tal coisa aconteceu, você tem que olhar lá, e daí eu vou direto para o link que elas me mandam, e daí não vou mais. Mas, por favor, entre em contato comigo se tiver perguntas, se tem amigo que tem perguntas, se tem vizinho que tem pergunta, me manda. Tem várias pessoas, tem outro professor no departamento, inclusive o Paul é o vice-diretor da faculdade agora, e ele fala português muito bem. E outro professor na área de educação, Dave Wilson, ele fala português muito bem também. Então, tem 3 professores em nossa faculdade que falam português, que estão investidos em trabalho aqui. Eu quero agradecer a vocês a me convidar a vir aqui. Eu estou muito investido. Eu vou terminar com a história curta do Dave Wilson. Dave era o vice-reitor de Relações Internacionais da Universidade de Nebraska durante muitos anos. E ele viajou no mundo todo. E eu não estou dizendo isso por dizer, realmente ele viajou o mundo todo, criando vínculo entre as universidades em qualquer lugar com Nebraska, todinho. E ele veio aqui uma vez, mas daí quando as estudantes da Ciências Sem Fronteiras chegaram, ele que decidiu, vamos focalizar mais. Ele me trouxe em 2015, a gente foi visitar algumas universidades, enfim, eu fui com ele em várias visitas. Ele encantou com o país daqui. E ele aprendeu a falar português, comprou um lugar para morar depois de se aposentar em Salvador, com os planos de voltar para cá e morar. Então, eu encontro muitos brasileiros que falam, por que vocês estão aqui? Por que o Brasil? Por que não tal lugar? Vocês não sabem quão carismático que o povo aqui é. Para o povo americano que não está acostumado para o carinho, o afeto que vocês têm, vocês estão muito acolhedor. Então, os estudantes que eu trago para cá, eles adoram o tempo aqui no Brasil, adoram trabalhar com brasileiros. Os americanos que estão lá na pós-graduação adoram os brasileiros que temos no departamento porque são muito legal, animadora. Então, eu estou muito grato a estar aqui, eu estou tentando seduzir vocês a irem lá, eu sei que isso é claramente declarado, mas é porque vocês trazem um ânimo que é muito importante para nós. Então, valorizamos muito o que vocês trazem, não somente pela questão acadêmica, mas pela questão cultural. E gostamos muito disso. Então, muito obrigado por me deixar conversar com vocês. Só finalizando, então, agradecer mais uma vez ao professor Cody pela visita, né, por trazer toda essa perspectiva. Eu achei bem interessante, embora seja descritivo, né, a gente não falou aqui de pesquisas especificamente, ou de metodologia, acho que traz uma perspectiva
nova, e eu não comentei, enfim, mas eu acho que realmente essa tua fala final assim, me chamou a atenção, porque a gente aqui já fez tanta crítica, e com certeza acho que houve em relação ao Ciências Sem Fronteiras, talvez lapsos, né, no processo de condução e talvez uma eficiência não tão boa quanto se esperaria, mas é alentador saber que, sim, né, as pessoas que foram lá, muitas pessoas, talvez, né, tenham realmente aproveitado essa oportunidade, não só aproveitado pessoalmente e trazido, talvez, um impacto para cá, mas eu acho que é aquilo que é o espírito da internacionalização, que vai além de parcerias, além de publicações conjuntas, mas isso que tu falou desse aspecto cultural, né, de talvez vocês aprenderem um pouco com o jeito brasileiro de ser, e a gente também aprender um pouco, né, com os jeitos de ser de outras culturas, né? Então, mais uma vez, eu agradeço também em nome do Instituto de Psicologia, eu me esqueci de falar anteriormente, a professora Clarissa Trentini, a diretora do Instituto, ela tinha me pedido, né, eu não sei se já tinha comunicado para ele, ela tem uma reunião hoje na reitoria, né, tem uma reunião lá de diretores, e ela não pôde, então, estar presente hoje aqui para prestigiar essa sua apresentação. Muito obrigado.